Estamos iniciando o nosso programa de língua portuguesa e recebendo aqui a professora Marlise. Seja bem-vindo, professora. Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. Muito obrigada, professor, pelo convite. Ok. Pois é, então parece que você sempre tem preocupado assim, em ouvir as pessoas e sempre trazer alguma dificuldade ou algumas palavras que as pessoas dizem e às vezes até sem conhecimento de qual é a palavra correta. É verdade, professor. Agora a atenção ela fica mais redobrada, né, para as palavras, ver se está certo, se está errado e conferir. Nessa semana nós vamos. A dúvida é enxurrada ou é enxurrada? E agora? Pois é. Realmente a gente ouve, né, constantemente essas duas pronúncias, né? Tanto a palavra enxurrada quanto a palavra enxurrada. De verdade, aí até é fácil de explicar, porque a palavra enxurrada, ela não existe no dicionário. Ela, né, ela não está sendo ainda aceita, porque é muito comum, às vezes, muitas palavras poder ser usada e pronunciada das duas formas, mas quem pronuncia ou escreve enxurrada realmente está fora das normas da língua portuguesa, né, da gramática e da sua própria história. Portanto, é enxurrada, né, com X, isso que é a palavra certa, a palavra correta, né, utilizada na língua portuguesa. Ah, muito obrigada, professor. Agora, está sendo um motivo de muito. Está sendo até engraçado, professor, a nossa placa de hoje. Ela é bastante divertida e tem até uma dificuldade de leitura. Vamos lá? É, pelo que eu estou vendo, ela é difícil mesmo, né? Porque a pessoa utilizou o HA, né? Que é do verbo haver, quer dizer, a. Aí eu tenho que ler e está separado, né? Por cima ali, está até interessante. E depois, se eu lesse a, dá uma pausa. Depois, luga-se. Aí já complicou. E ANEC, e tem um Q e um S e um O, não é? Então veja, eu quero dizer para o nosso amigo que fica muito difícil de ler a sua placa. Acho que ela não vai comunicar de forma alguma. Então vamos, pelo menos assim, dizer que o que nós entendemos e o que ele tem que fazer. Então ele está querendo dizer ali, aluga-se. Então você tem que colocar esse A antes do L, tirar o H, e aí você tem um tracinho, né, que pode ser aumentado para ele ser considerado como um hífen, porque aí fica muito parecido também com ponto. Então dá um tracinho um pouquinho mais longo e fica aluga-se. Aí você está corretíssimo, porque nunca você deve colocar apenas aluga um prédio, um apartamento. Esse se ele tem que aparecer mesmo. Um anexo. Eu estou entendendo que você queria dizer que é um anexo. É um anexo. Então aluga-se um anexo. Você vai tirar aí esse que você colocou e esse S, né? Porque a palavra anexo é escrita com X. Portanto, você vai escrever aluga-se, aí com um tracinho, um hífen, é um anexo. A gente entende que você colocando essa placa em qualquer que seja o lugar, né? Você colocando, a gente fica até pensando que você está alugando uma outra parte próximo ou no lugar que você colocou aí a própria placa. Assim fica corrigido, aluga-se um anexo com X, você colocando o A juntinho do L e jogando fora esse H, viu? Ele não pode ficar aí. Da mesma forma, você retira o Q e o S que você colocou lá no anexo. Esse jeito aí não tem, ele não há maneira de explicar a sua placa.
É verdade, professor. E o mais interessante é que escreveu de um modo incorreto e é o mais difícil, não está dando nem entendimento, né? Exatamente. Então, acho que é uma placa pequena, está ótima, fácil das pessoas lerem, desde que ela esteja escrita corretamente, né? Ah, muito obrigada, professor. Você que está nos assistindo também pode enviar sua dúvida de alguma palavra ou então se você encontrar alguma placa que tenha algum desvio linguístico, envie para esse endereço que está aparecendo aqui agora na sua tela. Isso aí, nós agradecemos e vamos aguardar a próxima, né? Quem sabe eles vão mandar para nós algumas palavras ou também alguma placa, né? Isso aí. É isso aí. Nós, mais uma vez, agradecemos aí pela presença e daqui a pouquinho estamos recebendo a professora Cláudia Cardoso para o nosso próximo quadro. Eu aguardo vocês e já já. Iniciando o nosso segundo bloco do nosso quadro de língua portuguesa aqui na UNEC TV, estamos recebendo aqui a professora Cláudia Cardoso, que é coordenadora do curso de Letras do Centro Universitário de Caratinga. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professor. E hoje parece que você trouxe um assunto também assim, muito interessante, né? Que nós chegamos a discutir um pouquinho, exatamente sobre a ironia, né? Sim. Quer dizer, entre as tantas figuras de linguagem, nós temos também a ironia, não é isso? Eu queria, assim, ouvir de você, a ironia, ela se manifesta só através da linguagem oral e escrita. Nós temos, assim, mais algum tipo de manifestação que poderia ser considerado como ironia. Então, o que é a ironia de verdade, né? Então, gostaria de ouvi-la. Como o senhor, né, disse, a ironia é uma figura de linguagem, né, que nós estudamos, né, dentro da língua portuguesa. Mas a ironia é um recurso linguístico muito conhecido, né, pelo falante comum. Então, qualquer falante, ele sabe minimamente ao que se refere a ironia. No que se refere à figura de linguagem, né, a ironia consiste em dizer alguma coisa com um sentido contrário. Um recurso muito utilizado, principalmente na literatura. Nós temos autores, grandes autores, que usam, né, desse recurso, como, por exemplo, Machado de Assis. E para que a ironia ela tenha um efeito, né, positivo, um grande efeito, é importante que ela seja bem construída, que haja sutilidade, né, ao dizer ou construir uma frase ou um texto. E essa é a principal característica desse autor, né, Machado de Assis. Mas na ironia, nós também temos a ironia muito presente nos textos de humor, né? O humor, ele trabalha com este elemento. E para que cause, né, o riso, é preciso também que haja sutilidade. Então, quando nós usamos da ironia, de verdade, nós falamos uma coisa com outro sentido. Por exemplo, se eu disser a alguém, fale mais alto, porque lá na esquina ninguém está te ouvindo, né? De verdade, eu estou dizendo para essa pessoa que ela deveria falar um pouco mais baixo. Então, eu estou usando aí um recurso que é o recurso da ironia. Então, dentro da literatura, é muito comum usar esse recurso. E também no dia a dia. E no dia a dia, né, na fala comum do dia a dia, nós usamos essa ironia também aliada aos gestos, ao olhar, até mesmo a entonação, né? A palavra querida, né? Conforme eu pronuncio essa palavra, ela pode ter um sentido totalmente pejorativo.
Não faça isso, querida. Dependendo do contexto e com quem eu estou falando e me referindo a qual objeto, pode ser uma coisa extremamente negativa, assim como também pode ser uma coisa positiva. Então, a ironia ela é um recurso, né, linguístico muito sutil e que precisa, né, é bem refinado, né, é um recurso refinado. E é preciso que tanto o leitor quanto o ouvinte, ele tenha também essa capacidade de perceber essa sutilidade. Eu achei interessante aí esse exemplo, né, que você colocou, né, que fale mais alto, que lá na esquina não está te ouvindo. Essa frase até também ela pode ter uma ambiguidade, porque de repente você estaria querendo mesmo que a pessoa, quer dizer, fosse ouvida lá na esquina, né? Com certeza. Então, ela estaria falando baixo para alguém que estivesse próximo, ouvir, né? Isso. Para ouvir a distância, né? Então, também poderia até ela ser ambígua. Mas depende do contexto, exatamente. Né? Depende exatamente Agora, do contexto. Com relação, então, a essa característica da ironia, né, na linguagem, né, nessa manifestação linguística, como você disse, que pode ser tanto assim na parte escrita, como pode ser falada, pode ser a gesticulação, pode ser um olhar, né, uma entonação, tom de voz. Pode ser esse tom de voz, né? Eu acho isso aí muito interessante. Agora, como que a gente poderia, assim, também classificar, né, uma pessoa quando você percebe que ela é muito irônica, é uma pessoa assim benquista, não é benquista? Normalmente, como é isso, né? O recurso, né, da ironia como figura de linguagem para a construção de um texto, ele é rico. Agora, a ironia como parte de uma personalidade, ela é perigosa. As pessoas irônicas, elas não são bem-vindas, né? Elas são pessoas criticadas, porque elas são pessoas que falam com um tom irônico, que acaba magoando as pessoas. Então, é muito pertinente, né, essa fala do senhor. É preciso lidar com esse recurso linguístico com muito cuidado, porque se você usar no dia a dia com o intuito de ofender ou de magoar, não é difícil, não. Né? Porque a gente costuma muito falar em nossas aulas que a linguagem, né, a nossa linguagem é o nosso cartão de visita. Né? Então você pode ter um cartão de visita preto e branco ou pode ter um cartão colorido, bonito, né? Ou seja, usando aí figuradamente uma metáfora no sentido de que, né, a gente aconselha você ter esse cartão colorido, né, que você saiba utilizar a sua linguagem, né, que ela não seja agressiva e não seja, que não precisa aborrecer as pessoas com um recurso linguístico, né? Para lidar com as pessoas, é interessante fugir dessa ironia. É melhor ser sincero, sério, direto, né, e decente, né? Isso. Porque usar da ironia nas relações no dia a dia é muito complicado. Agora, como um recurso linguístico para a construção de um texto, de humor, que não seja nada ofensivo, é um recurso muito rico. É preciso ter esse bom senso, né, e saber usá-lo. Que bom. Então, acho que ficou muito claro, né? Então, é mais importante disso a gente utilizar desses recursos linguísticos para construir uma boa linguagem. Um texto rico, não é? Né, e bem-humorado. Bem-humorado, né? Faz parte também da... Né? Sim. Quer dizer, principalmente nós brasileiros somos muito criativos, né? Justamente, a ironia aí é um elemento a mais nessa criatividade, né? Pessoal, nós estamos encerrando aí o nosso quadro, nesse segundo quadro, né, de língua portuguesa. Queremos agradecê-lo pela presença. Eu que agradeço, né, por mais essa participação neste programa. E, né, nós contamos aí com você no próximo programa. E a você, né, nosso telespectador, né, queremos contar com a sua companhia e até nosso próximo programa, se Deus quiser.